anterior. Então, se a administração, durante esse período de 2 anos, então, não firmar uma posição sobre a manutenção ou não, a necessidade de manutenção ou não desses sigilos, as informações elas são automaticamente, então, abertas. Esses são, em termos bem gerais, como é que eu estou de tempo? Já acabou. O que dispõe, então, a Lei de Acesso à Informação no Brasil. Eu fico aqui à disposição para a gente discutir, para a gente, então, ter a oportunidade ainda de conversar sobre os desafios e as medidas que serão necessárias para que a gente possa fazer, então, essa lei valer e essa lei pegar. Obrigada. Obrigada, Vânia. A gente trouxe uma explicação bem boa para a gente entender a lei, né, que é uma lei tão fundamental para o controle social no Brasil hoje, que a gente precisa ter uma compreensão dela para conseguir usar a lei, né, para ela entrar em vigor. Eu vou passar a palavra agora para o Arthur, e aí eu acho que também, realmente, depois a gente abre para o debate, a gente pode tirar as dúvidas sobre a lei. Boa tarde, obrigado pelo convite, estamos completos. Eu vou falar um pouco eu vou falar exatamente um pouco sobre a implementação da lei, alguns desafios que a gente vê para a implementação da lei, mas também mais voltada para a questão do controle social, e depois a gente entrega um documento completo para vocês. Bem, eu queria só começar fazendo uma distinção, explicitando uma distinção que geralmente não se trata, né, quando a gente fala sobre controle social, combate à corrupção. Geralmente, os movimentos de direitos humanos, eles não dialogam com os movimentos da boa governança, movimentos de combate à corrupção. Isso é historicamente por origens diferentes, por motivações diferentes, e recentemente, agora em novembro agora foi uma primeira reunião em nível regional de organizações de combate à corrupção e organizações de direitos humanos para tentar estabelecer os vínculos entre corrupção e direitos humanos. São vários os vínculos, né, mas acho que eu coloquei 2 aqui. Primeiro, que os casos de corrupção produzem ou facilitam violações de direitos humanos. No momento em que há um desvio, por exemplo, de verba de um hospital, o direito à saúde da população foi prejudicado, né? Então, esse é um jeito mais... Esse é uma visão... É uma ampliação seria uma ampliação da pauta da corrupção para abordar, ver seus efeitos também no efeito sobre os direitos. E, por outro lado, como os direitos humanos poderiam ajudar no combate à corrupção. Então, a Lei de Acesso à Informação é um exemplo de como um instrumento de direitos humanos pode incidir sobre os fatores que contribuem para a reprodução da corrupção. Naturalmente que controle social não se limita à corrupção, e a avaliação de políticas públicas que visam direitos, ela faz parte do controle social também. Mas nesse momento está surgindo um movimento no sistema interamericano, para usar o sistema interamericano de direitos humanos, a Organização dos Estados Americanos, para ser uma aliada no combate à corrupção. É um debate que está começando, mas que eu achei interessante colocar aqui, para abrir uma nova perspectiva. O que o Canella falou um pouco sobre a questão da boa governança, de que a transparência ela traz eficiência para a coisa pública, para o Estado, né? Isso é um argumento da boa governança. Geralmente o argumento dos direitos humanos é um argumento em que, não, a democracia é o governo do povo, então qualquer informação produzida dentro de uma democracia, ela é do povo. Então são 2 argumentações juntas que dizem a mesma coisa, né, que visam a mesma coisa, que é o acesso à informação, mas que vêm de diferentes ramos, que hoje cada vez mais dialogam.
Bem, artigo 19 é uma organização de direitos humanos. É artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre liberdade de expressão e liberdade de informação. O Canela já fez até um spoiler, colocando a nossa frase, a informação é o oxigênio da democracia. E, realmente, para a democracia continuar viva, a informação deve circular, como oxigênio. Então, na visão dos direitos humanos, quais são os desafios do controle social, como melhorar o controle social? Uma resposta, o Brasil já avançou, que foi a questão da lei de acesso à informação. Então, eu vou trabalhar um pouquinho sobre a lei. Eu mexi no meu laptop. Bem, eu coloquei esse slide porque eu não tinha certeza se a Vânia ia realmente falar sobre a lei de acesso. Então, eu coloquei um único slide resumindo muito pouco, resumindo mesmo, assim, a lei, mas a explicação da Vânia foi perfeita, então eu acho que eu posso pular isso aqui. Tá. Tem problema na fonte, mas tudo bem. O primeiro, sobre a implementação da lei de acesso, um dos desafios que a gente vê é a falta do reconhecimento do direito pelo servidor público, né? E por diversos motivos, né? Quando um servidor público, um servidor ele não nega informação sozinho. Ele está inserido num ambiente burocrático, administrativo, estatutário. Então, ele tem uma série de fatores que influenciam a negativa de reconhecimento do outro, do cidadão, como sujeito de direito de acesso à informação. Então, um dos principais motivos porque que alguns servidores não querem divulgar informação é por causa de... Eles sempre perguntam, mas por que você vai usar isso? Mas você é da oposição? Porque isso principalmente no nível municipal, você vê muito claramente isso. Existe o medo de utilizar aquela informação contra a própria administração pública. Então, isso evita que tenha esses interesses evitam o acesso. Mas também, por outro lado, os próprios servidores às vezes têm medo de divulgar aquela informação, porque existem casos de assédio moral, existem casos de perseguições. A gente fez uma pesquisa, a gente está conduzindo uma pesquisa em alguns municípios. Em um deles, o resultado foi bem alarmante. A gente perguntou uma informação de evidente interesse público. A gente perguntou para o servidor público, era o questionário. Uma informação de evidente interesse público que um superior falou para não divulgar. Você divulgaria? Então, ela é de evidente interesse público. É complicado. Em Analândia, a resposta não teve nenhum que disse sim em Analândia. Cerca de 30% falou que divulgaria ou com proteções jurídicas ou com proteção à sua integridade física. Medo de apanhar, medo de morrer. Entendeu? É uma coisa muito séria isso. E 70% falou simplesmente não, que não divulgaria de jeito nenhum. Então, existe uma questão da própria situação em que aquele servidor se encontra. Talvez tenha até uma boa situação institucional, jurídica, protegendo ele, mas ele ainda pode, se ele divulgar aquela informação, ele pode correr risco de vida. A gente também coletou relatos de relação a preconceito ou desafeto em relação à demanda. Por exemplo, existem servidores públicos que não gostam de receber pedidos de informação de pesquisadores, porque eles demandam muito, eles querem muita coisa. Então, isso é uma coisa que também deve ser abordada. Desconhecimento dos critérios de sigilo de informações. No questionário, a gente pergunta:
As informações que você lida com no dia a dia, elas são totalmente abertas, elas devem ser divulgadas parcialmente, elas devem... Muitos colocaram que ela é parcialmente sigilosa ou que ela é sigilosa. Aí a gente sempre, aí na pergunta seguinte se for sigiloso, justificar por que é sigiloso, porque é dado pessoal, o que é. A maioria disse, simplesmente não sabe, falou que simplesmente era sigiloso, mas não sabia muito bem por quê, era simplesmente um costume. Então é uma coisa, é uma outra coisa que para ser abordada. E outra preocupação é o sigilo enquanto dever estatutário do servidor. Dos 27 estatutos do funcionalismo público, do serviço público, 23 têm o sigilo como dever do servidor. Nenhuma delas tem obrigações de transparência, nenhum desses estatutos tem obrigações de transparência. 23 dos 27 têm obrigações de sigilo, de guardar o sigilo da repartição. Tal. Não necessariamente esse sigilo está associado às vezes, provavelmente esse artigo foi pensado mais para a questão de relações pessoais, não necessariamente em relação à informação pública. Tal. Provavelmente não foi pensado assim. No entanto, é mais uma coisa que o servidor vai ter que estar atento, porque assim, se ele desrespeitar aquilo, ele pode ser demitido. Então ele prefere não arriscar. Não, eu não vou divulgar. Se falarem para divulgar depois, não vai ser responsabilidade minha e eu vou estar seguro. Então, existem algumas questões legais. Até recentemente, isso existe em outros estados. São Paulo, os professores de São Paulo não poderiam falar mal para a imprensa, não poderiam falar mal do governo à imprensa. Falar contra a imprensa em geral. Então, e esse existe em outros estados também. Já caiu em São Paulo, mas existe em outros estados. Então, existem outros fatores legais, institucionais, que perpetuam a cultura de sigilo na administração pública. E um fator importante é a liderança política. Né? Quando não existem mensagens de transparência por parte da liderança política, do chefe do órgão, do prefeito, do governador, tem muito pouca chance de o servidor escolher a transparência na hora do acesso, na hora de um pedido, na hora de pedir informação. Então, durante a implementação da lei de acesso, é necessário pensar nas lideranças também. Mostrar talvez mostrar com indicadores, colocar isso como um indicador de eficiência, mas pensar na liderança, colocar no interesse da liderança a transparência também. Uma preocupação nossa em relação à implementação também tem a ver com a divulgação de rotina. Vocês lembram, a Vânia mostrou que existem critérios mínimos, pelo menos algumas informações mínimas têm que estar dispostas no site. A gente fica preocupado que isso congele as informações que sejam divulgadas ativamente, sem ninguém pedir. Então, quanto a isso, o Reino Unido tem uma experiência legal. Toda autoridade de um órgão público precisa fazer um plano de publicação, que é um plano, se eu não me engano é anual, ele consta em o que naquele ano o Estado vai avançar para o acesso à informação. E isso é positivo, inclusive, quando a gente pensa no segundo item, as categorias de informação de interesse público. Né? A lei prevê que informações de interesse público sejam divulgadas proativamente. O problema é que as informações interessantes para uma organização do movimento da educação são diferentes daquela que está tratando com questões de gênero. Né? Então, talvez então cada área não existe um único interesse público,
uma única forma de falar, essas são as categorias de informação que todos os órgãos devem publicar. Não, cada área tem uma necessidade. E durante a implementação, a gente acha importante que haja um diálogo com a sociedade, um diálogo setorial com a sociedade, para saber quais informações, para cada setor, para o movimento de educação, para o movimento de moradia, quais informações para eles são úteis. E havendo um plano, como no Reino Unido, existe pelo menos um documento em que se pode discutir, sobre o qual se pode discutir. A interlocução se faz pelo próprio órgão. Uma outra preocupação na questão da transparência ativa é que divulgar a informação não necessariamente é comunicá-la. Porque você pode divulgar uma série de bancos de dados, você pode deixar vários estudos técnicos disponíveis para qualquer um, mas aquilo não vai... Ninguém entende aquilo, ninguém pode realmente compreender o que aquilo quer dizer. Então, a necessidade de comunicação da informação deve passar deve ser uma preocupação na implementação da lei de acesso. Isso é muito crítico quando a gente lembra que o uso da comunicação pública, geralmente ela é desviada, né? Então, existe a prefeitura eu tenho aqui escrito, só um minuto. A gente tem um relato em que a prefeitura de Abreu Lima, de Pernambuco, ela ostentou por um longo período o logo do programa de TV Big Brother. Assim, claro, talvez havia o logo no site da prefeitura, o logo do Big Brother. Provavelmente muita gente gostava do programa na cidade, mas talvez não seja o melhor lugar para divulgar um programa de televisão. Certamente não é esse o objetivo do site de uma prefeitura. Então, como a gente pode comunicar, como é que a gente pode comunicar informação pública dentro de um contexto em que a comunicação social dos governos, às vezes elas são tão desfiadas? Isso é um desafio muito sério que vai ter que ser tratado também. Uma preocupação também são os mecanismos de participação. Os instrumentos de participação, eles devem dar condições efetivas para o envolvimento do cidadão, né? Então, o que significa isso? Ele tem que ser uma audiência pública, por exemplo. A audiência pública ela tem que ser divulgada num período de antecedência relativa, né? As pessoas precisam saber com antecedência que tal audiência pública vai acontecer em tal dia, e de preferência num horário e num dia em que as pessoas possam participar, não quando as pessoas estão trabalhando, num ambiente propício à livre expressão de opiniões e ideias, em linguagem de fácil compreensão, traduzidas quando necessário, quando a gente considera povos indígenas, e também com informações úteis à tomada de decisão. Essa preocupação em relação à regulação de audiências públicas, ela surgiu para o artigo 19 a partir da experiência de Belo Monte. Ser a favor ou contra Belo Monte não interessa aqui nesse aspecto, e sim como foi o processo de licenciamento da construção da usina. O estudo técnico de impacto ambiental, o último volume do estudo de 20 mil páginas, foi divulgado 2 dias antes da primeira audiência pública sobre Belo Monte. E era um estudo com linguagem técnica. Ninguém ia entender. Durante a audiência pública, os técnicos da Norte Energia falavam mais sobre a viabilidade do projeto. Jura? Sobre a viabilidade do projeto do que sobre que realmente saciar as dúvidas da população. Quando elas faziam alguma pergunta, eles faziam, interessantemente, eles faziam uma referência. Não, isso está no estudo de impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental foi liberado 2 dias antes, tem 20 mil páginas.
Em algumas audiências públicas, a Guarda Nacional estava presente fortemente armada. Isso não é um ambiente propício à liberdade de expressão para as pessoas ouvirem. E não houve tradução indígena. Vou apressar minha... Nossa, isso aqui é que eu juntei. Outra preocupação sobre o pedido de informação é uma necessidade de esclarecer quando o prazo pode ser estendido. Um órgão, o pedido de informação ele tem que ser respondido imediatamente. Não sendo possível, ele tem que ser respondido em 20 dias. Quando o órgão pode pedir mais 10 dias? É necessário a gente ter uma preocupação com isso também. A gente também tem uma preocupação com o tabelamento dos custos. Não pode ser cobrado o fornecimento da informação, só as cópias, mas ou a entrega do CD, ou essas cópias também podem acarretar em taxas abusivas. Então é uma preocupação também que deve ser levada em conta. E Vânia, só para complementar, tem prefeitura que cobra para protocolizar documento, protocolizar pedido. Então isso é inconstitucional. Então não é nem questão de cobrar os custos. Às vezes tem prefeitura que está aqui para você se comunicar oficialmente com o governo, você tem que pagar. Então, é bem sério. Em relação ao acúmulo de pedidos de informação, é uma preocupação, e a resposta, a Vânia já deu a resposta, que é realmente a ampliação da transparência ativa, né? Do mapeamento, quais são os maiores interesses, esses acúmulos. Se houver muito pedido de informação, deve ser compreendido que aquilo é uma informação de interesse público e ampliar e colocar aquilo sem ninguém pedir. E por um outro lado, que agora eu estava abordando principalmente a questão da liberdade de informação, como a liberdade de informação pode ajudar no controle social. E agora eu gostaria de, também rapidamente falar como a liberdade de expressão, como a liberdade de expressão pode propiciar o controle social. Primeiro, tem que ter um mínimo de proteção para os denunciantes de irregularidades, né? Então, tanto o servidor público que se põe à frente para denunciar um caso de irregularidade, quanto para os ativistas no nível local. Nós temos aqui a Transparência Cachoeirense, que pode falar muito sobre a situação em que eles vivem, de risco e de ameaças que eles vivem, e como eles poderiam se beneficiar de maior proteção, de um sistema de proteção mais efetivo. Esse sistema de proteção a denunciantes, a gente também considera tanto os jornalistas como os ativistas de combate à corrupção como defensores de direitos humanos. Então a gente defende isso, de certa forma, também vê ocorrendo, que o programa de proteção a defensores de direitos humanos também deve embarcar esses jornalistas que denunciam corrupção, e já tem jornalistas que estão sob a proteção de defensores do programa de proteção, e os ativistas. De grande importância meios de comunicação independentes, né? Então, às vezes surge a denúncia, mas não tem onde circular, né? Não tem como essa informação circular, porque o veículo ele depende da publicidade oficial. Eu estou muito pensando em cidades, em municípios, principalmente na realidade local. Então, ou o veículo ele é dependente financeiramente, economicamente, institucionalmente, às vezes até institucionalmente dos governantes. Então ele não pode se colocar contra o governante. Então isso a falta de liberdade de imprensa aqui, ela obviamente é um fator que propicia, que incentiva, que facilita a corrupção. E a questão da segurança física e jurídica está muito voltada também para a questão de proteção de denunciantes.
É sabido que em locais onde há mais corrupção, existem mais casos de violência contra jornalistas. Existem também um outro registro é que os casos em que os casos de denúncia de corrupção são onde mais jornalistas que fazem denúncia de corrupção são jornalistas que mais recebem processos de difamação. E interessante é que geralmente tem uma difamação no nível criminal. Significa assim, se o jornalista ou o ativista for processado criminalmente e perder, ele deixa de ser réu primário. Então, uma pessoa no Brasil pode ser presa por fazer denúncias, por expressar opiniões, ideias, por fazer denúncias. Além, é claro, da difamação civil que tem indenizações altíssimas que arruinam a carreira e a situação de um jornalista que não tem por trás um grande veículo que pode pagar aquela indenização. Então, esses são alguns fatores de direitos humanos, no foco da liberdade de expressão, que também propiciam a corrupção e que se houver uma ação sobre esses fatores, pode inclusive melhorar a situação do controle social. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Arthur. Eu vou passar direto a palavra para a Dani, então, para a gente não demorar. Obrigada. Oi, eu sou a Daniela, eu faço parte da Transparência Hacker, que é uma comunidade de hackers e ativistas que se encontram na internet para criar diversos projetos com interesse público e com fundo político. E dados e informações, na verdade, são matéria-prima do trabalho dos hackers, né? Então, a gente tem lidado com o tema do acesso à informação, principalmente por meio de ações que usam ferramentas digitais para proporcionar transformações políticas. E a Transparência Hacker tem vários projetos nessa linha, mas eu queria hoje focar principalmente numa iniciativa que a gente lançou recentemente, no dia 21 de novembro, que é esse site que está aqui, que é o Queremos Saber, que é uma plataforma para fazer pedidos de acesso à informação para o poder público. Ela tem várias especificidades que eu já conto, mas o interessante é que aconteceu mais ou menos o seguinte: a Lei de Acesso à Informação foi aprovada no Senado, acho que era 25 de outubro. A gente começou a desenvolver esse site num encontro de comunidade, um encontro de colaboração, de pessoas que se juntaram para fazer isso voluntariamente, no fim de semana do dia 29 de outubro. E de lá até hoje, a gente tem tido aí algumas experiências interessantes que acho que cruzam várias coisas que tanto a Vânia quanto o Arthur falaram nos desafios de implementação da lei. E eu queria, na verdade, passear com vocês um pouco por isso. Vou tentar usar um mouse novo aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Então, Queremos Saber é esse site que vocês estão vendo aqui. Por ele tem uma usabilidade bem fácil, ele se comunica com órgãos do poder público por e-mail. Então, ele facilita que cada cidadão venha aqui, encontre um órgão público, é o primeiro passo da sua ação de pedir uma informação para ele. Encontrando esse órgão público, você manda um e-mail para ele pedindo a informação que você deseja. Com a diferença que, fazendo isso pelo site e não pelo seu próprio serviço de e-mail, toda a comunicação entre órgão público e cidadão fica pública nesse site. Então, tanto as respostas quanto os silêncios do poder público ficam expostos para que outras pessoas possam ver. Isso, eu acho que contribui para milhares de coisas. Acho que contribui para a gente poder ter uma ideia melhor do que vai ser esse processo de implementação nesse primeiro momento. Contribui porque a Vânia estava falando, acúmulo de pedidos de informação, porque você, na verdade, pode passear pelas respostas já dadas a outras pessoas, no que está aqui. E facilita essa integração de diálogo entre sociedade e poder público, que a gente acredita, na verdade, que representa uma mudança muito mais profunda no governo e na política, em relação até do que o próprio controle social, do que o próprio controle da corrupção. Então, usar a lei de acesso à informação como uma ferramenta para transformar governos em estruturas mais abertas e mais fluidas e que possibilitam, na verdade, muito mais ação e participação das pessoas. Então, assim, eu vou até pedir aqui na verdade, para o Thiago me ajudar. Thiago, escreve a LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu vou aqui buscar um órgão público, tentar mostrar para vocês rapidinho como funciona.
E aí dá um buscar. Então, tem uma caixa de busca logo na Roma, vou fazer uma busca por um órgão público qualquer. Vamos supor que eu quero pedir alguma informação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o que já aconteceu comigo. Você pode baixar um pouquinho o scroll, acho que vai ser mais fácil para você do que para mim. Ó, então, temos aqui, caso das emendas, por exemplo. Estão vendo que tem alguns pedidos de informação que já foram feitos para esse órgão. Se você puder clicar no nome do órgão, para mim, por favor, em qualquer um desses pedidos. Então, vocês estão vendo que tem um botão grande começar ali? Clique em começar, por favor. Então, está aqui. Na verdade, essa é a parte central desse site. É o momento em que eu vou escrever para a Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo a informação que eu desejo deles. Assim, não vou me estender muito nessa fase, porque acho que eu quero bastante incentivar que vocês entrem no site e façam essa experiência com vocês mesmos. Começar a conversar um pouco com vocês sobre ele, algumas coisas que a gente descobriu no meio do caminho. O que queremos saber foi viabilizado em tão pouco tempo. A gente fez essa instalação, que é uma instalação beta, em cerca de 3 a 5 dias, porque ele é baseado numa tecnologia livre, uma tecnologia cujo código está disponibilizado para qualquer pessoa, por uma organização internacional que chama My Society. Esse projeto chama Lavatel e ele possibilita que existam projetos como esse no mundo todo. Esse, por exemplo, é a versão da Inglaterra, ele chama o What Do They Know, e quando o What Do They Know foi lançado na Inglaterra, ele inclusive incomodou muito o poder público. Hoje ele é um sistema que centraliza todos os pedidos de acesso à informação naquele país. Eles têm milhares e milhares de pedidos que são viabilizados por essa ferramenta, e quando atendidos por essa ferramenta, torna informações públicas para todos os cidadãos. Qualquer um pode ir no What Do They Know antes de fazer um pedido. Só para mostrar para vocês a origem do projeto aqui. Então, na verdade, assim, a base do Queremos Saber é dar o contato entre o cidadão e órgãos públicos. Como foi que a gente deu o começo dessa história aqui? Deixa eu tentar mostrar a lista. A internet está funcionando aí, Thiago? Estou aqui tentando navegar pelo site. Queríamos colocar um site de pedido de acesso à informação no ar. Para isso, a gente precisava de contatos do poder público. Não é uma tarefa fácil, né? A Lei de Acesso à Informação determina essa publicação ativa de organogramas, e a gente espera que no meio desses contatos venham contatos que sirvam para a comunicação digital, venham e-mails. Mas o fato é que isso não está disponível amplamente pela administração, são muitos os órgãos de administração. O que a gente tem aqui hoje são mais de 5.000 órgãos de governo, e isso é justificado pelo número de municípios que existem no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente importou para esse site foi uma lista cedida por um jornalista que trabalha com acesso à informação da comunidade, que é o Fabiano Angélico, que trabalha com isso há bastante tempo. Ele tinha uma enorme tabela com contatos em todos os municípios brasileiros. Essa tabela não está totalmente atualizada, então muitas vezes você vai fazer um pedido aqui que vai cair numa caixa postal que não existe mais. É um processo de construção em conjunto com a sociedade, né? Então, a gente está tentando, na verdade, atualizar esses contatos a partir do momento que as pessoas fazem pedidos de informação e a gente descobre que eles não estão atualizados. Além disso, a gente conseguiu encontrar pela internet, por exemplo, o contato de vários órgãos de comunicação do governo federal. Isso estava num site em HTML. Não era fácil transformar isso em algo que funcione no Queremos Saber. Então, a gente teve que fazer um processo técnico que a gente chama de raspar o site. Então, é tirar aquela informação que eu, cidadão, posso ver, mas que o meu outro site, meu outro sistema não necessariamente pode utilizar. Transformar isso em tabela e conseguir importar para aí. Então, pouco a pouco, a gente está importando o contato de novos órgãos de governo e possibilitando que as pessoas façam pedidos. O que é importante é que o próprio Queremos Saber, o próprio site, aparece aqui. Então, toda vez que você encontrar um órgão, que você quiser fazer um pedido de acesso à informação para uma prefeitura que não está presente no Queremos Saber, ou para um departamento público específico que não está presente aqui, você quer fazer esse pedido, pelo próprio site você pode solicitar a inserção desse órgão público no sistema. E se você tem o e-mail do órgão público, isso facilita muito. E por que é melhor fazer por aqui do que fazer pela sua caixa postal? Porque aqui fica público. Aqui você cede esse e-mail para todo mundo e todo mundo vai poder ver as comunicações entre você ou a sua organização e esse órgão. Aqui era a mesma lista, já estava aberta até. Então, assim,
a gente começou, na verdade, nesse quase um mês e meio de atividade, a fazer alguns testes aí, a fazer alguns pedidos de informação e descobrir o que ia acontecendo no meio do processo. Então, como eu falei para vocês, a gente precisava de listas de órgãos públicos para fazer o site funcionar. Esse é um dos primeiros pedidos, que foi o Pedro, que está sentado ali, que fez, que ele estava pedindo para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação um contato para pedir as informações públicas, né? A gente usou o contato que a gente tinha deles numa tabela que estava na internet, isso foi encaminhado internamente, e aí ele recebeu. Percebam que o pedido foi enviado usando o novo e-mail de contato diversas vezes, porque a gente foi recebendo resposta de que aquela não era a caixa postal correta e foi cadastrando novos e-mails para o site funcionar, até que chegou no e-mail da ouvidoria, do ouvidor do Ministério da Ciência e Tecnologia, que respondeu: prezado Pedro Marcum, até o momento o Ministério não tomou deliberações a respeito do que vai acontecer, e, por enquanto, a correspondência pode ser feita pelo secretário executivo. Está aí o e-mail da pessoa que já está cadastrada no site. Parece algo muito simples, mas isso já é muito bacana. Isso aqui é uma dinâmica que a gente não acredita que possa acontecer no poder público muitas vezes. Está aí marcado como um dos primeiros pedidos atendidos de informação do Queremos Saber, porque é isso, a gente mandou a pergunta foi respondida, está certo, está bacana. E dá para acompanhar, assim, algumas propriedades, o Arthur aqui está sinalizando para mim, aqui do lado, tem possibilidades, por exemplo, de eu acompanhar esse pedido do Pedro por e-mail, porque ele recebe e-mail sempre que acontece alguma coisa em relação a isso. Estou me ligando aqui. Deixa eu pegar aqui mais um para mostrar para vocês. Aqui é um pedido que é do Leonardo. O Leonardo é usuário, um dos usuários mais ativos do site. Ele faz muitos pedidos de informação. Ele estava pedindo aqui para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, perguntando para um site de governo que só funciona Internet Explorer. E ele não usa Internet Explorer. Quando esse site vai estar disponível para outros navegadores? Aí, aqui ele recebeu a resposta que o sistema de pareceres da Procuradoria está trabalhando no sentido de facilitar esse acesso e que ainda não tem previsão. O Leonardo considerou essa uma resposta satisfatória para ele. Tem um e-mail para ele pedir mais informações. E ele avaliou, vocês vão ver lá em cima, como um pedido atendido. Ele considerou isso aqui uma resposta satisfatória. Então, mais um pedido de informação aí do site que foi atendido. Peraí que eu estou tentando virar aqui com esse mouse engraçado. Tá, aqui mais, esse aqui agora a gente vai começar a chegar em casos um pouco mais legais. Na quantidade de pessoas cadastradas no site do Nota Legal do Distrito Federal. É mais um pedido do Leonardo. O Leonardo está fazendo uma batalha em torno de informações desse programa Nota Legal do DF. Vou chegar em um outro pedido dele daqui a pouco para mostrar para vocês. Mas ele fez aqui duas perguntas diretas e objetivas. Quantas pessoas estão cadastradas no programa? Por que não disponibilizam essa informação? E aqui ele recebeu quantas pessoas? Que 370.798 pessoas estão cadastradas. E que a sugestão dele de divulgação no site estava sendo anotada, ele também considerou isso aqui um pedido respondido. Aí tem mais coisa aqui, vamos lá. Esse aqui é um pedido do Cleiton para a Câmara dos Deputados. Não encontrei no site da Câmara de Deputados quanto cada deputado tem para contratação de pessoal. Aí ele recebeu aqui, senhor Cleiton, veio dois arquivos no e-mail de resposta da Câmara. O link para os dois arquivos está aqui embaixo. Está em cima, na verdade. Então, aqui é um link para um PDF, quadro de resumo das verbas das cotas parlamentares. Todas as respostas com informação mais complexas que a gente recebeu até agora são PDF. Eu vou chegar lá também. E aqui, esse é o documento que ele recebeu, o documento que hoje qualquer um de nós pode ter acesso. Então tem aqui, verba de gabinete, auxílio moradia, cota para exercício da atividade parlamentar. Ele recebeu a informação e aí depois ele até, na verdade, mandou uma resposta agradecendo a informação prestada pelo poder público. Isso pode ser, qualquer um de nós pode procurar e pode acessar. Outro pedido dele, ele estava perguntando, aqui na verdade, quanto ganha e verba de gabinete de todos os deputados da Câmara. Então, recebeu aqui, remuneração parlamentar, cota e exercício de atividade, os dois arquivos que a Câmara mandou como resposta para ele estão aqui,
Eles mandaram os documentos oficiais que determinam essas duas coisas. O ato da mesa da Câmara que fala de remuneração dos parlamentares. E aqui, na outra aba, a cota para o exercício da atividade parlamentar, uma tabelinha também, explicando também na verdade, um documento oficial que explica a origem desses valores. A gente também tem pedidos que não deram certo no site, né? E queria discutir alguns deles com vocês. Aqui na lista, quando você vai visualizar os pedidos, você pode filtrar aqui embaixo. Você quer ver todos, você quer ver os atendidos, os mal sucedidos ou os pendentes. Então aqui, vocês estão vendo que a gente tem várias coisas não respondidas, o site está muito pouco tempo no ar, então os prazos de acesso a essas informações estão começando a vencer agora, mas a gente já tem aqui 3 pedidos que não deram certo. Lista de contato nas cidades. A mesma saga da gente buscar contatos para importar para o Queremos Saber. Essa aqui foi um pedido feito para o Ministério das Cidades para ter uma lista, na verdade, com todos os municípios brasileiros e contatos, e-mails de todos esses municípios. A assessoria de comunicação informou que não tem essa informação que a gente pediu. Acho que isso bate, na verdade, com o desafio de implementação da lei, que eu não sei, não ouvi muito a Vânia nem o Arthur falarem disso. A não coleta dos dados. Tem muitos dados que simplesmente não são coletados. Isso é um aspecto super importante para a transparência, porque se essas informações são importantes para nós, elas precisam começar a ser coletadas. Eu considero um pouco grave o Ministério das Cidades, o Departamento de Comunicação do Ministério das Cidades, não ter uma lista dos municípios brasileiros com o contato para cada um. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, tem alguma falha de administração pública acontecendo. Então, tá aqui uma coisa que a gente já conseguiu ver. Vou até mostrar o ponto primeiro aqui, que é do Leonardo, da nota fiscal. Aqui tem outras coisas que acho que vocês aqui, tanto a Vânia quanto o Arthur, abordaram na apresentação deles, que vocês vão ver que vão aparecer aqui também. Esse aqui é, de novo, aquele mesmo usuário master do Queremos Saber, o Leonardo, fazendo pedido sobre o programa Nota Legal DF. Ele travou uma batalha de e-mails aqui com a ouvidoria desse departamento público, que, na verdade, chegou algumas respostas que são bastante interessantes para a gente analisar aqui, porque ele teve o pedido dele negado de várias formas diferentes. Eu já tinha até anotado aqui algumas coisas para ressaltar, então apareceram no meio dessa grande conversa, que eu posso passar todos esses links para vocês depois, respostas como: a qual veículo de comunicação você pertence? Porque o argumento dele era mais ou menos o seguinte: houve vazamentos de dados dos programas Nota Legal na imprensa, então a imprensa noticiou dados aos quais ele gostaria de ter interesse. Então ele sabe que os dados existem e que alguém está tendo acesso a eles, mas ele, como cidadão, não está conseguindo ter. Então, na argumentação dele, ele cita matérias e fala o tempo todo: nessa matéria saiu dado, por que eu não consigo ter acesso? Tanto que o departamento responsável encaminhou ele para a assessoria de comunicação. E ele começou a ter uma conversa privada com a assessoria de comunicação, que ele está postando voluntariamente no site. A conversa já não acontece mais por aqui. Eles só falam com ele pela caixa postal de e-mail dele, mas ele está postando no site tudo o que acontece, e aí ele recebe respostas como essa: a qual veículo de comunicação você pertence? Nós atendemos jornalistas. Se a gente, de repente, passasse a atender os cidadãos de modo geral, a gente não ia conseguir cumprir o nosso trabalho. Enfim, necessidade de criação de órgãos que respondem pedidos de acesso à informação aparece aqui. Eu acho que tem o caso do preconceito, do desafeto. Para que você precisa dessa informação afinal? Na verdade, é um exemplo muito elucidativo de desafios da implementação da lei, porque ele mostra muito dessa questão de cultura, de uma cultura que a gente vai ter que mudar. Eu também estou aqui no site fazendo uma série de pedidos. Eu, na verdade, especificamente, fiz várias experiências em relação às emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o estado que eu vivo. Porque aconteceu mais ou menos o seguinte: recentemente, a LESP houve um escândalo público ligado à venda de emendas parlamentares. Emenda parlamentar é assim: um parlamentar tem o direito de fazer uma alteração no orçamento público, mudando, redirecionando uma verba que iria de um município para outro ou de uma verba para outra, e essa capacidade tem sido negociada tem sido vendida mesmo, negociada
com empresas e com organizações. Isso virou um grande escândalo e, por conta desse escândalo, o governo do Estado de São Paulo se comprometeu a publicar uma lista das emendas parlamentares, o que nunca tinha sido publicado antes. Quando eles publicaram a tal da lista das emendas, eu estou tentando até encontrar aqui um lugar onde... É aqui, ó. Tem, aqui, na verdade, vai ter esse link. Quando eles finalmente publicaram a lista das emendas, eles publicaram de um jeito que não serve para muita coisa, assim. Tem diversos links diferentes de diversas secretarias e áreas de governo diferentes, em que você encontra várias tabelas que, além de tudo, estão em PDF. PDF, que é um tipo de arquivo que facilita para a gente visualizar, mas não ajuda em nada para você utilizar em cruzamentos, projetos, reportagens. Então, o que eles, na verdade, publicaram não estava adiantando muito. Ó. O link da publicação deles, vou até abrir aqui para vocês verem, é esse aqui. Então, eu estou há algum tempo tentando fazer com que esses diversos links que linkam para diferentes tabelas venham para minha mão no formato de uma base de dados única, e estou fazendo vários pedidos em relação a isso. Da Alesp, que é a própria Secretaria, que é a própria Assembleia Legislativa, eu recebi que isso cabe à Secretaria da Fazenda. Então, eu fiz o meu pedido para a Secretaria da Fazenda, que me respondeu que já tinha publicado os dados no site nesse formato, e que esse é o formato ao qual eu posso ter acesso. Como ele é um formato que não serve para mim, eu respondi para... Eu estou tentando achar aqui o meu pedido, eu acho que ele ficou no voltar. Peraí. Então, eu respondi para eles dizendo que a lei, com um trecho da Lei de Acesso à Informação que garante o meu direito de receber essas informações em dados abertos. Na verdade, uma das coisas que a Vânia citou na apresentação dela. Então, eu respondi aqui, ó, segundo a Lei de Acesso à Informação Pública que foi aprovado, ainda guardava sanção nesse momento, garante que eu possa gravar relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como as planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações, e inclusive que eu peça formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Ainda não recebi nenhuma resposta desse pedido, o prazo de 20 dias ainda não venceu, e eu estou esperando para ver o que vai acontecer, porque a partir desse momento eles, na verdade, abandonaram aí a resposta. Eu fiz um outro pedido de acesso à informação, que tem a ver com as mesmas emendas parlamentares, que aconteceu o seguinte. Então, finalmente, o governo do Estado de São Paulo resolveu que ele ia publicar esses dados. Mas quando ele publicou uma tabela que tem a emenda, de onde é que ela veio, para onde vai o recurso, qual é a organização. Mas não tem um plano de trabalho desse convênio público. Porque as emendas, elas são dirigidas a convênios, eles são verbas públicas direcionadas para fazer coisas específicas. Se eu não tiver acesso ao plano de trabalho das organizações, não adianta de nada, eu não posso saber o que elas vão fazer com isso. Então, eu mandei um pedido aqui para a Assembleia Legislativa, pensando assim, meus representantes deputados aprovaram essas emendas. Eles devem ter acesso aos planos de trabalho das organizações que querem realizar esses projetos que foram viabilizados por essas emendas. Então, eu pedi todos os planos de trabalho de todos os convênios celebrados por emendas parlamentares de 2007 a outubro de 2011. Hoje de manhã, eu recebi um e-mail do sistema, do Queremos Saber, me avisando. Faz 20 dias que você fez esse pedido e você não recebeu resposta nenhuma. Então, agora, estava lá na palestra lá em cima, mandei um novo e-mail para a Assembleia Legislativa, lembrando a eles que a nova Lei de Acesso à Informação Pública dá 20 dias para eles responderem o meu pedido e que esse prazo venceu ontem. E que eu estou aqui e continuo esperando uma resposta. Agora, tem esse caso, a gente está fazendo tudo isso com a lei ainda não estando em vigor. Por que a gente está fazendo isso? Eu acho uma resposta bastante descarada. A lei ainda não está em vigor. A primeira coisa é essa. O dia que eu receber uma resposta, a lei ainda não está em vigor, essa resposta tem que sair, acho que em todos os jornais, em todas as mídias do Brasil, porque isso é um absurdo. A gente está atrasada no direito ao acesso à informação pública no Brasil, né? O direito constitucional é garantido desde 88, faltava regulamentação, a própria Lei de Acesso à Informação, estamos desde 2003 discutindo isso, a gente tem um atraso histórico absurdo. Eu não vou receber a resposta quieta de que eu tenho que esperar até o começo de maio, mais 180 dias, para isso aqui ser um direito garantido. E a gente está testando as possibilidades. Então,
Fazendo a conta, 230. Então, assim, tem, na verdade, tudo isso. A gente está... eu estou mostrando a plataforma que ainda é uma versão beta, tem várias coisas a serem corrigidas, mas que serve para experiências como essa serem elucidadas, assim. Acho que daqui a gente já consegue perceber diversos desafios diferentes para a implementação da lei, e é muito importante que muito mais gente use o sistema nessa fase, porque a gente vai mapeando como que ele tem que funcionar e o que tem que acontecer para isso dar certo. Lembrando que essa é uma iniciativa da sociedade civil. Isso está sendo feito por pessoas voluntariamente que não são de nenhuma organização, que se identificam com o movimento da transparência hacker e que estão cedendo o seu tempo para fazer essa plataforma acontecer. Eu só queria terminar falando que toda essa parte de ajuda do site e o funcionamento do próprio site foi adaptado da versão original para funcionar de acordo com a Lei de Acesso à Informação Pública brasileira. Eu acho que tem vários de nós aqui se esmerando para fazer essa análise. Eu acho importante que a gente comece a juntar esforços para desmembrar o que a lei significa, entender como ela funciona e passar isso para o público de uma maneira mais fácil e mais tranquila, né? Então, aqui tem, por exemplo, o que é o site, como funciona o Queremos Saber, mas tem mais algumas coisas que são interessantes. Então, por exemplo, esse aqui é um link para os agentes públicos. Porque, como eu falei para vocês, isso aqui tudo funciona por e-mail, né? Eu entro pelo site, mas o órgão público vai receber um mero e-mail falando que ele tem um pedido de acesso à informação aqui. Quando ele cai aqui, ele pode clicar nessa página, o link vai no e-mail dele para descobrir o que é que está acontecendo afinal. Tipo, eu cheguei aqui por um pedido de informação, o que é isso? E tem várias informações relevantes, por exemplo, por que a gente está publicando essas respostas, quem são as pessoas que estão fazendo o pedido, como que é o sistema de verificação do site, que é por e-mail. A gente acha bastante importante que as pessoas tenham alguma forma de preservação de identidade aqui. Toda uma discussão que está sendo feita com base na lei, mas que precisa seguir atualizada de acordo com as nossas práticas. Tem aqui uma parte que eu gosto bastante. O pedido de acesso à informação não pode ser feito por e-mail. Sim, pode. A Lei de Acesso à Informação garante que é possível solicitar informações por qualquer meio legítimo. Casos em que a lei ainda prescinde de regulamentação, a gente acha. Mas eu acho que antes da regulamentação, é importante que a gente crie essa prática. Um pouco antes de participar da implementação desse projeto, bastante gente na Transparência Hacker estava quebrando a cabeça para criar um gerador de pedidos de acesso à informação. E para isso a gente estava usando modelos altamente burocráticos, de pedidos jurídicos. E assim que a gente conversou com pessoas como o pessoal da Inglaterra, que criou esse site, que tem sistemas como esse, a primeira recomendação deles era que isso precisa ser simples, desburocratizado, tem que ser um processo de pergunta e resposta entre cidadão e governo, e que a gente tem que contemplar e forçar a barra aqui da nossa ponta para que isso seja dessa forma. É o que a gente está fazendo, é começando para que isso funcione assim. Tem algumas páginas que não estão na ajuda, mas que aparecem para você quando, por exemplo, eu recebo uma resposta, não tenho essa informação. Ou então meu pedido não é respondido. Eu estou descontente com o meu processo de pedido de informação. Aí eu caio nessa página aqui, que fala mais ou menos o que eu posso fazer. Então ela vai me falar como apresentar recurso. E como a Vânia estava explicando, apresentar recurso é um pouco complicado. Porque apresentar recurso depende de você saber quem é a autoridade imediatamente superior da autoridade que negou a você o pedido de informação. A gente ainda tentou criar uma estratégia aqui, que é verificar pela assinatura do e-mail, que geralmente tem a ordem dos órgãos públicos responsáveis. Mas depende bastante da publicação ativa dos organogramas para que isso funcione melhor. A partir do momento em que isso for norma e regra, a gente vai poder linkar tudo para o site. Você vai entrar com recurso, é aqui que você descobre quem são as pessoas para quem você tem que entrar com recurso. E isso vai ser bastante necessário. Aí depois tem a fase 2, né? Se isso não ajudar, você continua não recebendo resposta, você vai reclamar em órgãos especializados. E a gente explica aqui toda essa história de você fazer um recurso via Controladoria Geral da União, se for um caso formal, de seu pedido não ter sido atendido por questões formais ou simplesmente não ter sido ouvido. E a gente aqui está batendo forte na história do Ministério Público. Por quê? Vocês viram que na apresentação da Vânia, o Ministério Público era a última instância que você recorre quando você vai ter que cair no Poder Judiciário para resolver essa questão. Tenho a impressão, acho que bastante realista, de que isso vai acontecer bastante no começo. E a gente está tentando criar alguma via expressa de comunicação com o Ministério Público para a lei pegar, para a gente defender na justiça o nosso direito de fazer pedidos de acesso à informação pública. É bom que a Vânia está aqui, porque a gente precisa fazer a mesma coisa com a CGU, eu acho. Tentar criar uma via expressa entre essa plataforma
e a CGU para que a gente possa dinamizar o processo de recurso e garantir que quem não responder a pedido de acesso à informação seja responsabilizado por isso. E aqui tem vários outros meios para que as pessoas obtenham respostas. Tem umas coisas em inglês ainda, o Arthur aqui acabou de me dizer, não é à toa, a gente tem uma quantidade absurda de conteúdo para traduzir na hora para colocar esse site no ar, e a gente inclusive aceita voluntários. Quem quiser ajudar a traduzir, no final, quiser falar aqui com a gente ensina como faz, é tranquilo e simples, e estamos precisando de apoio nessa questão. Tem um monte de coisa para falar e para mostrar, mas o que eu queria mesmo era apresentar esse site e falar de e fazer dois convites, assim. Para as pessoas que estão aqui, conectem a ação dos seus movimentos, das suas organizações com isso. Da forma que for possível. Se for complicado de qualquer maneira, que vocês procurem a gente, que a gente possa conversar para construir isso de uma forma melhor. Porque acho que a gente tem aqui uma oportunidade de criar uma prática dinâmica e simples de se comunicar com o poder público, e eu acho que isso tem começado aqui, isso tem começado da sociedade, tem começado da base, não de outro lugar. Então, quem já está trabalhando com pedido de acesso à informação, que em vez de fazer isso dentro da sua organização pública de forma fechada, já use o princípio da publicidade também na sua prática e faça isso via Queremos Saber de forma aberta. Então, o convite já dá um apelo, porque nessa fase a gente precisa bastante testar essa plataforma e entender as possibilidades que ela tem. E na outra ponta, para o poder público criar formas de interação expressas e rápidas com esse processo também. Porque é bastante importante que tudo que está acontecendo aqui dentro desse site seja legitimado, né? E era mais ou menos isso.